Você já parou pra pensar que os dias de George estão contados? Eu sei que parece exagero, mas Eve Pig chegou pra mudar a vida de todos. Desde que a Eve apareceu na história, muita gente começou a achar que o George ia acabar perdendo o espaço que sempre teve no desenho. E pelo jeito, esses fãs podem estar certos. O destino dele parece ser o de um personagem esquecido, e talvez até deixado de lado de vez. Mas de onde vem essa teoria? Bom, Peppa Pig já está no ar há muitos anos, e desde que o sucesso de Bluey mostrou como o público gosta de ver histórias com duas irmãs, os criadores da porquinha têm percebido que esse tipo de relação atrai mais atenção. Por isso, muita gente acredita que o futuro da série vai girar em torno das aventuras da Peppa com a Eve, deixando o George um pouco de fora. Ele poderia até passar um tempo se sentindo excluído, tentando encontrar o próprio lugar na família. E tem quem vá além. Dizem que ele pode causar brigas entre os irmãos, ou até levar os roteiristas a criarem um novo bebê, dessa vez um garotinho, para equilibrar as coisas. E eu acho que seria muita sacanagem, né? Imagina só fazer o George passar por tudo isso só por ser o único menino da família, pra aí virem e colocarem outro menino pra passar a mesma coisa. Ou quem sabe esse novo irmão possa ser o melhor amigo dele, salvando o George desse futuro. Mas será que o George vai mesmo mudar tanto assim nos próximos anos? Pega a pipoca, porque esse mistério tá só começando. Vem comigo que o canal Planeta Teen tá no ar. E se o George descobrir que não é realmente filho do papai ou da mamãe Pig, desde que a Eve nasceu, muita gente começou a acreditar que a mamãe Pig só consegue ter filhas meninas. E por isso o George teria vindo de outra família. Segundo a teoria, ele teria sido adotado para ser o irmão da Peppa. E isso até explicaria porque os pais sempre tratam ele com tanto carinho. No episódio do aniversário do George, por exemplo, eles fecham o Museu dos Dinossauros só para ele e ainda compram um trampolim enorme. Parece até uma tentativa de compensar alguma coisa, né? Mas o que desmente tudo isso é o episódio Dias Antigos, onde a mamãe Pig aparece grávida do George. Só que aí vem um detalhe que muda completamente o sentido dessa cena. Existe a teoria de que tudo na série é, na verdade, um programa falso gravado pela Dona Coelha. E se até essa gravidez fizesse parte do roteiro? Não acredita em mim? Pois eu vou te mostrar agora. Tem uma teoria bem sombria que anda assustando os fãs de Peppa Pig nos últimos tempos. Ela diz que George pode perder toda a família em um acidente terrível. Calma, ainda não existe nenhuma prova disso, mas os detalhes que o público tem notado são bem estranhos. Já reparou que praticamente todos os porcos da série são parentes da Peppa? Pois é, segundo essa teoria, sempre que o número de porcos na cidade aumenta demais, algo macabro acontece para equilibrar as coisas. E o motivo seria um só: eles comem demais. Lembra quando a Peppa quase devorou todo o queijo do restaurante no episódio da lanchonete? A menina é um poço sem fundo de gordura. E o George, por ser o mais frágil da família, talvez acabe sendo o único sobrevivente. E é aí que entra a Dona Coelho. Cara, ela sempre esteve de olho neles. No episódio A Roupa Nova do George, a lama mancha a lente de uma câmera quando a família pula na sujeira. E depois, em Terra da TV, a gente descobre que quem controla essas câmeras é justamente ela. Ou seja, a Dona Coelho tá vigiando a família Pig o tempo todo. E se essa teoria estiver certa, pode ser ela quem decide o terrível destino da família do George. Você quer impedir esse futuro horrível de acontecer? Então manda a hashtag George pro Estúdio Coelho ficar sabendo. Você já percebeu que Peppa e George estudam na mesma turma? Pois é, esse é um dos detalhes mais estranhos da série. Afinal, a Peppa tem 4 anos, enquanto o George tem só 2. Segundo uma teoria que vem ganhando força entre os fãs, o George vai acabar sendo obrigado a sair da escola para dar lugar à nova irmã, a Eve. E o motivo é bem simples: não tem espaço para todo mundo no roteiro da Dona Coelho. Isso significa que o George pode ter que abandonar as aulas e até se afastar dos amigos. Parece exagero? Então pensa nisso, porque as irmãs mais novas da Zoe Zebra não estudam na mesma sala que os outros personagens. No episódio Gerald Girafa, dá pra ver que os únicos irmãos mais novos que estudam com a Madame Gazela são o George, o Edmund e o Richard Coelho. Já as irmãs da Zoe ficam de fora. Ou seja, existe um tipo de limite na turma, e a professora não aceita mais de 2 filhotes na mesma família.
E se esse padrão continuar, o George pode acabar sendo o próximo a sair. E aí vem a grande pergunta: se não fosse para tomar o lugar dele, por que a Ivy foi criada na série? A resposta pode ser mais simples e triste do que parece. Ela veio para substituir o George. Mas e no futuro, o que seria dele? Essa é uma das coisas mais tristes, olha só. A chance dele virar arqueólogo é bem grande, sabia? No episódio em que ele e a Peppa estão brincando no quintal dos avós, o pequeno porquinho encontra um osso de dinossauro que acaba indo parar no museu. Nada mal para um garotinho de 2 anos, né? Isso mostra que, além de amar dinossauros, o George tem talento para descobrir coisas importantes que estão escondidas. Mas o lado triste dessa história é que, se ele realmente seguir essa carreira, vai ser uma homenagem ao Vovô Pig, que provavelmente já não vai estar mais por aqui. Mas calma, porque agora vem a parte mais estranha. No episódio O Futuro, o George aparece vestido de dinossauro. Sim, ele não só estuda fósseis, ele vira um deles. E é aí que a teoria fica ainda mais maluca. Depois de todas as tragédias que a família dele enfrentou, o George teria crescido tão traumatizado que resolveu viver fantasiado para sempre. Basicamente, ele se transforma em um desses adultos estranhos que se veste animal. Ou seja, o destino do George é tão sombrio que o pobre porquinho passou de protagonista fofo para figurante de convenção esquisita. Ninguém vai querer chegar perto dele e ele vai continuar sozinho, abraçado no próprio traje de Rex. Triste? Um pouco, mas convenhamos, era o futuro mais previsível possível. Lembra do episódio em que George fez amizade com a aranha? Pois é, acontece que uma das teorias diz que seu melhor e único amigo pode ser sua maior inimiga. Dizem que o George, já adulto, seria picado por uma aranha venenosa que estava escondida dentro da fantasia de dinossauro que ele usa o tempo todo. Sim, a mesma roupa que ele nunca tira desde que virou um esquisitão traumatizado. E é exatamente por isso que muitos fãs acreditam que esse episódio pode ser um aviso disfarçado. Se você passar a vida toda esquecido dentro de uma fantasia para fugir de seus problemas, uma hora alguma coisa vai te picar, literalmente. Será que isso vai ser o fim do George ou a série ainda vai ter uma última chance para ele mudar o próprio destino? E isso a gente só vai descobrir na próxima temporada. E você pode ficar por dentro não de roupa de dinossauro, mas de tudo que acontece nesse desenho. É só clicar no botão de se inscrever no canal e aprender a não se tornar um esquisitão feito George. George nunca vai encontrar um grande amor. Pois é, parece exagero, mas faz sentido dentro do universo da série. Afinal, como já dissemos antes, todos os porcos da história são parentes da Peppa e do George. Então, se o George quiser casar um dia, vai ser bem complicado. Mas o problema vai além disso. George sempre teve uma relação mais próxima com os dinossauros do que com as pessoas. E, como a gente também comentou antes, no episódio O Futuro, ele aparece vestido de dinossauro, como se aquilo fosse totalmente normal. Ou seja, mesmo adulto, ele continua com o mesmo comportamento esquisito de quando era criança. A teoria diz que, por causa disso, o George pode acabar ficando sozinho para sempre. É meio cruel, né? Mas vai que o destino surpreende a gente. E quem sabe um dia ele encontra uma porquinha que também ama dinossauros. Aí sim, o futuro dele poderia mudar e talvez, pela primeira vez, o George não terminasse a história sozinho.